e foram para a batalha. E eles foram sem a presença de Deus, pensando que a arca ia livrá-los. Mas a conduta deles, a vida deles, não era a vida de um verdadeiro sacerdote. Então eles levaram aquela arca diante dos filisteus, pensando que os filisteus iam correr. Então houve aquele barulho, os filisteus até tremeram. Mas ele disse: não, nós vamos correr, porque nós não vamos ser escravos deles como eles foram nossos escravos lá no Egito. Então eles pegaram, mataram os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias. Tomaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Quando a esposa de um dos filhos de Eli soube que a arca foi roubada, então ela deu à luz meio aquela tristeza. E disse, quando a parteira e mostrou que ela que ia nascer um filho, um homem, ela disse que ela colocou o nome de Icabô, foi-se a glória de Deus. Então, todas as vezes que o povo de Israel pecaram, a presença de Deus se apartou deles. É como se eles tivessem que lutar sozinhos contra os seus inimigos, que são maiores do que ele. Toda vez que nós erramos, que nós nos afastamos, nós nos desviamos de Deus, nós temos que lutar com alguém que é mais forte e mais poderoso do que eu, do que você, que é o diabo. E com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, por mais que nós conheçamos a palavra, nós não conseguimos derrotar Satanás. Só através de uma verdadeira comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. Porque Satanás, ele não olha para você e vê: fulano tem uma faculdade, fulano é bonitinho, fulano tem sabedoria. Não, Satanás não olha ver a tua sabedoria, o teu conhecimento. Satanás vê o sangue de Cristo que te lava de todo o pecado. Satanás olha para você e vê o brilho lá dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Que toda a manhã ele te levanta, ele te chama para uma comunhão, ele te chama para orar, ele te chama para você ter comunhão com ele, para que essa luz nunca se apague de você, para que até que ele venha, nós vamos vivendo de glórias e glórias até ser dias perfeitos. Somos perfeitos? Não. Erramos? Todo dia, às vezes a gente peca no falar, no julgar, no olhar para a pessoa, fazer julgamentos precipitados. A gente peca toda hora. Então, o Senhor disse que a gente, mesmo assim, nós vamos caminhando na sua presença e nos tornamos perfeitos. Quando vamos ser perfeitos? Quando estivermos com Ele lá na glória. E quando estamos aqui, nós estamos caminhando de glória em glória, acendendo, brilhando a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Para isso nós estamos aqui. Como a palavra diz, nós fomos salvos para as boas obras. Não são as obras que vão nos salvar, mas as nossas boas obras vai fazer com que as pessoas glorifiquem ao Pai. E quando nós amamos a Ele, nós procuramos agradar. Nós procuramos andar como verdadeiros homens e mulheres de Deus aí fora. Por quê? Porque nós carregamos um nome. Nós carregamos um Deus que é poderoso. E quando nós não andamos de acordo com o que a palavra diz, o nome dele é envergonhado. Ele se entristece conosco. Ele ora, como ele olhou para Jesus e disse: poxa, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Nesse eu tenho prazer, esse me orgulha. Quando Deus olha para a gente, será que Ele tem o mesmo pensamento sobre nós? Será que Ele diz: poxa, aquele lá é meu filho, olha só, esse eu tenho prazer, naquela ali eu tenho prazer, essa me orgulha, essa verdadeiramente carrega o meu nome, essa tem os meus mandamentos e guarda, essa eu amo e eu vou me manifestar a ela. Porque ele fala em Isaías, quando nós estivermos no dia da nossa angústia e nós clamarmos por socorro, ele vai dizer: eis-me aqui. De pronto ele vai vir sobre nós. Se a tristeza muitas das vezes tem nos dominado, tem nos vencido,
Se nós estamos vivendo uma vida a qual nós não gostaríamos, então a gente tem que olhar para dentro de nós e ver: peraí, por que eu estou vivendo aqui? Porque Deus prometeu isso para a minha vida. Alguma coisa de errado tem. Será que eu estou vivendo segundo a palavra? Será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou vivendo como Deus manda? Porque nós estamos vivendo da graça, mas Paulo diz que não dê lugar, não faça da graça uma libertinagem. Você é salvo. Porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo pela graça. No livro de Hebreus fala: mudança de sacerdote, mudança de lei. Nós temos a lei de Cristo. Então, quando nós erramos, quem nós estamos ferindo? Quem nós estamos machucando? Quando você erra com seu pai, o que seu pai sente, a sua mãe sente? Tristeza. Mas quando você é aquela pessoa que o pai fala: filho, faça isso, você faz. Filho, vai por aqui, ele vai. Você tem prazer, você se sente alegre. O coração do seu pai, da sua mãe fica como: caramba, este é o meu filho, eu tenho prazer nesse filho. Poxa, esse filho merece o melhor. Tudo que eu puder fazer por ele, eu vou fazer, porque, poxa, esse é o meu filho. É um garoto estudioso, é obediente. Caramba, que garoto. Então é assim Deus conosco. Porque Satanás, ele chega todo dia diante de Deus e nos mostra: olha lá fulano, olha lá teu filho lá. O que Deus pode fazer? Nada. A única coisa que Deus pode fazer é nos entregar as nossas próprias paixões, as nossas próprias cobiças, onde nós começamos a se arrebentar na vida, e depois nós ficamos: por que, Senhor, a minha vida está assim? Por que nada dá certo na minha vida? Por que nada funciona para mim? É a lei da semeadura: o que o homem plantar, isso também ele ceifará. O que nós plantamos em Deus, nós colhemos em Deus. Se nós plantamos santidade, nós vamos escolher a presença, nós vamos escolher paz, alegria, nós vamos escolher aquilo que nós estamos plantando. Mas tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. O que Israel plantou? Desprezo. Foi se curvar diante de outros deuses, fazer bezerro de ouro para adorar. Deus nos entregou na mão de Isaac e disse para ele: você vai ver o que é padecer na mão dos homens do que está nas minhas mãos. Você vai ver a diferença da servidão. Às vezes nós preferimos sofrer do que se render à presença do Espírito Santo. Às vezes nós endurecemos ao nosso coração quando o Espírito Santo fala algo para nós. Mas que nessa noite ele possa quebrantar o nosso coração. E Israel, eu estava estudando sobre Israel, e a Bíblia fala, e os estudos, que Zorobabel foi aquele que foi a primeira remessa dos judeus que saiu da escravidão, e foi construído o templo do Senhor. Esdra foi o segundo que restaurou a vida espiritual, e Neemias que reconstruiu os muros. Deus falou: estou procurando alguém para que eu coloque, para se colocar na brecha por esse povo, para que eu não destrua. Neemias foi um desses homens. A Bíblia fala que Neemias perguntou como estava o estado dos meus irmãos que ficaram lá na província. E ele disse que aqueles que ficaram estão em grande miséria e ruína. Porque quem foi levado foram os reis, foram aquelas pessoas sábias, ficaram em Jerusalém os doentes e os pobres, e eles ficaram em grande miséria e ruína. Quando Neemias ouviu aquilo ali, a Bíblia fala que o coração dele se entristeceu. Ele se pôs a orar e a jejuar. Ele se lamentou ali por causa. Ele disse: Deus, pecamos contra ti. A Bíblia fala que Neemias chega e começa a restaurar os muros, levantar os muros. Os seus inimigos dizem: uma raposa vinha e vai derrubar esse muro, se falar que Tobias. Mas eles acreditaram tanto naquela palavra que criaram ânimo, eles se fortaleceram diante da palavra de Neemias e construíram. E reergueram.
Às vezes as pessoas olham para você, olham para mim e falam assim: quem é você para fazer uma faculdade, para abrir uma empresa, para restaurar a sua casa, para que seus filhos sejam uma herança do Senhor, como diz a palavra? Quem é você para fazer isso? Sambalá, que Tobias, a palavra do diabo. Mas a Bíblia fala que eles pegaram com uma mão, eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a sua espada para lutar. Porque a Bíblia fala que eles tiveram ânimo. E Neemias falou para ele que para que eles pudessem deixar de ser opróbrio, de ser vergonha. Porque o povo de Israel era uma vergonha, porque o povo de Deus estava humilhado, escravizado. Quando o Senhor chega para Ezequiel e mostra naquele vale de ossos secos, o Senhor nada mais está mostrando como está o estado de Israel. Ele fala: envelheceram os nossos olhos, envelheceu a nossa esperança. Então ele estava como perdidos da Babilônia. Não tinha jeito para ele. Imagine uma pessoa que tem o seu trabalho, que tem a sua faculdade, que tem os seus bens, que tem a sua casa, que tem o seu carro, que está com a vida estabilizada. E de repente aquela pessoa é retirada tudo dela. É retirado seus sonhos, é retirado sua família, sua casa, seus bens. E aquela pessoa fica desesperançosa. Então foi assim que estava o estado de Israel. Mas o Senhor estava dizendo: se esse povo me buscar, se esse povo se voltar para mim. Então o que aconteceu? Houve uma restauração em Israel, houve um recomeço. Mas aqueles que foram numa idade mais avançada voltaram para Israel? Não, ficou com seus filhos. Muitas das vezes nós temos perdido as promessas de Deus, vai ficar para os nossos filhos por causa da nossa desobediência, por causa das nossas escolhas. Por mais que o Pai nos ame, as nossas decisões, as nossas escolhas podem levar a gente para longe dele, talvez por um caminho sem volta. E ele não pode fazer nada, por mais que ele te ame. Por mais que o Pai amava o filho pródigo, ele diz: Pai, da minha parte, da minha herança, a parte que me cabe, porque eu vou me embora dessa casa. O coração dele estava ali? Não. O coração dele estava longe da casa do Pai. O coração dele estava distante. E o pai, por mais que amasse, o pai falou: filho, não vá, pelo amor de Deus, eu quero você aqui. Não, o pai pegou uma parte da herança: toma, meu filho, é teu direito. Você tem a livre escolha, você escolhe o caminho que você quer andar. Eu não vou te obrigar a você ficar na minha casa. Eu não vou te obrigar a você a ficar aqui. Você que escolhe. E depois daquele filho ter saído, a Bíblia fala que houve um período difícil naquela cidade. Ele começou a comer as bolotas dos porcos. Ele começou a passar necessidade. E ele se lembrou: eu tenho um pai. Ele se lembrou da casa do pai. Lá na casa do meu pai eu tinha de tudo, eu tinha pão e fartura, não me faltava nada. Eu tenho meu irmão lá, eu não vivia dessa forma. Mas o pai impediu de ele viver, de ele sofrer as consequências? Não. É assim Deus. Nós que escolhemos nos afastar e nos arrebentar. Nós que decidimos muitas das vezes nos afastar do Senhor. Mas Ele está sempre de braço aberto, nos esperando. Israel, ele estava em Israel. Israel era como se fosse a igreja. É o lugar que Deus escolheu para aquele povo adorar. Mas mesmo estando em Israel, ele estava praticando todas as abominações. Ele estava praticando coisas erradas que não agradavam a Deus. E Deus chegou para Isaías e fala: poxa, Isaías, eu vou me apresentar a um povo que não me conhece, a um povo que não se chama pelo meu nome, é um povo que me despreza, que me irrita todo dia, por causa que o meu povo não me ama, não me quer, tem me desprezado, não tem me buscado, Isaías. E Deus, com o seu imenso amor,
Deus restaurou, Israel restaurou. Quando ele se arrependeu. Deus pode restaurar na nossa vida? Pode. Nós podemos estar aqui, mas podemos estar com o coração lá fora, cheio de prazeres momentâneos, cheio de desejos carnais, cheio de malícias. Mas se eu e você se arrepender nessa noite, Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode restaurar os seus sonhos. Deus pode começar a direcionar a sua vida. Deus pode começar a botar as coisas no lugar que deveriam. Mas nós temos que nos render a Ele. Nós temos que dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito disso. Senhor, eu estava como Asaf, como um arrogante, como uma pessoa embrutecida. Eu estava olhando lá para fora, mas eu não estava pouco beijando com o Senhor. Mas nessa noite eu te quero. Nessa noite eu quero, Senhor. Eu quero te buscar, eu quero a tua presença. Meu Deus, eu nunca te conheci, eu nunca te senti, eu não sei nem quem o Senhor é. Mas pelo que eu falo do Senhor, eu quero experimentar a tua presença. Eu quero perceber quem é o Senhor. Eu quero ver o Senhor se materializar na minha vida, como o Senhor disse que se materializaria. Como o Senhor disse que iria se revelar. Então que nessa noite o Senhor se revele para mim, porque eu quero ser achado pelo Senhor. Eu quero te buscar e eu quero que o Senhor se deixe ser achado. E você que quiser, agora nós vamos orar.